Então, irmãos, como estão? Boa noite, bom dia, boa tarde. Espero que você esteja bem. Espero que esteja gozando de saúde, paz e alegria, que são predicados do reino de Deus. Amém? Precisamos ser alegres para não só demonstrarmos a alegria da salvação, alegria por termos Cristo em nós, alegria por não perecer no inferno, mas também porque é uma forma de expressar que o Espírito de Deus habita em nós. Podem compreender isto? Mas uma coisa eu quero desejar a vocês, que Deus continue abençoando vocês, que Deus continue guardando vocês, preservando vocês, abençoando vocês, dando prosperidade, dando saúde, dando paz e alegria. Amém? Então, queridos, eu separei aqui um texto para nós lermos. Nós vamos ler, depois vamos meditar nele. Encontra-se aqui em Mateus, capítulo 14, e fala sobre Jesus andando sobre o mar, coisa importante, não é? Tem muitas lições, aliás, a palavra de Deus toda é cheia de lições, mas aqui nós temos várias, e algumas delas de muita importância. Eu vou ler com vocês do versículo 22 até o 32, são 11 versículos. No entanto, depois nós vamos falar apenas do 26 em diante, para encurtar a nossa conversa. Então, queridos, vamos ler, depois fazemos uma breve oração. Diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 22 do capítulo 14 de Mateus. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões, e tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram: "É um fantasma!" E tomados de grande medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas." E Jesus disse: "Venha." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: "Salve-me, Senhor!" E prontamente Jesus estendeu a mão, o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus." Amém. Oremos, queridos. Pai bendito, Deus amado, te louvamos e te bendizemos, Senhor. És Deus santo, poderoso, maravilhoso, único e verdadeiro. És o Deus que amamos, mas sabendo que tu nos amaste primeiro. Estamos agradecidos a ti, ó Pai, pela salvação, pelo perdão. Mas agora, Senhor, temos lido a tua palavra. Desejamos meditar nela.
Portanto, ajuda-nos, Senhor, com teu Espírito Santo. Vem às nossas mentes, não só a mim que falo, mas a quem está ouvindo também, para que todos possamos compreender a tua vontade e o teu querer, através desta palavra lida. Pedimos isto, ó Deus, e agradecemos, em nome do Senhor Jesus, teu Filho amado, que vive e reina para sempre. Amém e amém. Então, queridos, sempre devemos e precisamos, obviamente, nos alimentar da palavra de Deus, pedindo ao Senhor que nos mostre, que nos ensine, que nos doutrine através da sua palavra. E aqui nós temos uma passagem que tem muitas lições, muita coisa boa para nós, não só admirarmos, mas praticarmos, principalmente praticarmos. Porque a própria palavra de Deus recomenda que não sejamos apenas ouvintes, e eu diria até leitores, mas sejamos praticantes. Podem compreender isto? Então, amados, depois de ter dito que Jesus foi ao monte orar e o barco partiu, quando Jesus foi, ele já tinha partido e tal, ele começou a andar sobre as águas e foi andando em direção ao barco e o mar estava ondulante, haviam ventos, não é? Então os discípulos, quando viram Jesus andando sobre o mar, preste atenção a partir do versículo 26. Os discípulos, porém, vendo-o andando sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas isso é uma coisa lógica, obviamente. Quem é que você costuma ver caminhando sobre as águas? Ninguém. Que eu saiba, a única coisa que eu já vi caminhando sobre as águas foi um lagarto que tem até o apelido de lagarto Jesus, por isso, porque ele caminha sobre as águas. Ele anda tão ligeiro e é tão leve e tem as patas tão largas que ele anda sobre as águas. Mas isso é algo já conhecido. Mas um homem, um ser humano, uma pessoa andando sobre as águas é uma raridade. Nunca foi visto antes e creio até que nunca será visto depois, porque é uma coisa que só aquele que está na mão de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus e exercendo a sua fé, é que pode praticar uma coisa dessas. Mas isso tinha um objetivo. E o objetivo logo se vê no decorrer da palavra, nós percebemos, preste atenção. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Ou seja, o povo que conhece a Cristo, e os discípulos já o conheciam, sabendo que ele é Jesus, que ele é Cristo, o Filho de Deus, não tem que se apavorar com os milagres que ele realiza, com as coisas boas que ele realiza, ou com as coisas, vamos dizer assim, fenomenais que ele realiza. O crente não tem que se espantar com os milagres que Deus realiza, tem sim que gloriar-se nele, tem que alegrar-se, tem que ficar feliz, o meu Deus continua operando. O Deus que desde a criação, né, vem cuidando de nós, vem nos abençoando, ele continua o mesmo. O Deus que fez o pessoal passar no Mar Vermelho a pés enxutos, que fez atravessar o Rio Jordão, ele é o mesmo hoje. Claro que hoje essas coisas que foram feitas naquela época oportunamente, né, para Deus mostrar o seu poder ao mundo, não só apenas ao seu povo, mas ao mundo, hoje já não são tão necessárias. Nós temos a palavra de Deus, nós temos a própria Bíblia, o Novo Testamento, que já nos narra todas essas coisas, e nós temos é que crer, mais nada. Agora veja bem,
Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, manda que eu vá até aí, andando sobre as águas. Pedro sempre foi assim um pouco ávido, sempre foi um pouco claro, era um pouco bronco, tinha a cultura dele, não era das maiores, ele era um simples pescador, quer dizer, provavelmente não fez uma faculdade para ser pescador, etc, etc, mas isso também não se faz necessário para crer em Deus. Mas Pedro logo, ó, se és tu mesmo, faz-me ir sobre as águas. Isso aqui tem várias conotações. Uma delas é que Deus permite que nós o provemos, ou seja, que nós façamos provas dele, como ele também faz de nós. Ele nos prova cada dia, cada instante, ele nos põe à prova. E cada vez que nós vencemos uma prova, e ao invés de reclamar, glorificamos a Deus, ele se sente honrado. Ele se sente bem, por quê? Porque estamos cumprindo a sua vontade. Mas Pedro pôs Jesus à prova, de certa forma. Se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo. E Jesus nem pestanejou. Vem, vem. E hoje, meu irmão, minha irmã, se você fizer prova do Senhor quanto a algo realista, honesto, verdadeiro, sincero, com coração puro, você vai obter a mesma resposta. Vem, faz, vai, se for o caso. E assim sucessivamente. Deus nos ama e Ele prometeu estar conosco. E aonde quer que você vá, você que é um cristão, obviamente não vai a lugares escusos, então onde quer que você vá, Ele vai contigo, desde que você não faça bobagem. Se você fizer, o erro é seu, não é dele. Pode compreender isso? Amém. Então veja bem, Jesus disse, venha. E Pedro não fez por menos, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus, ou seja, experimentou o poder de Deus sobre ele próprio. Nós precisamos experimentar o poder de Deus em nós para o bem, não para o mal, não desejando coisas más, não desejando coisas perniciosas. Temos que desejar coisas boas. E Jesus diz, vem, vem, vem porque eu sou contigo. Ele prometeu estar conosco até o fim dos tempos. Então, Jesus disse, venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Agora veja o porquê das coisas. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a afundar e gritou. Você tem o direito de fazer provas de Deus, mas você não tem direito de, estando com Ele, ter medo de alguma coisa. Veja que enquanto Pedro estava com a atenção dele voltada para se aproximar de Jesus, para ir até Jesus, para comprovar que aquele que estava ali andando sobre as águas era Jesus Cristo, o Filho de Deus, enquanto ele estava nessa intenção, nessa preocupação, estava tudo correndo bem. O crente que tem o seu olhar voltado para Jesus, o crente que tem o seu olhar voltado para Deus e para as coisas de Deus, tudo lhe vai bem. Mas quando ele começa a prestar atenção nas tempestades da vida, quando ele começa a julgar as coisas pelo que ele vê e não pela fé que ele tem, porque o homem de Deus vive pela fé, a mulher de Deus vive pela fé. E fé é o ato de crermos naquilo que nós nem estamos vendo, mas que obviamente conhecemos, sabemos que Deus pode fazer. E simplesmente
Ele, quando prestou atenção na força do vento, como quem diz, oh meu Deus, esse vento está maior do que o poder de Jesus me segurando aqui. Simplesmente começou a afundar. Aprenda isso, meu irmão, minha irmã. Não tire os olhos da cruz de Cristo. Não tire os olhos do alvo, que é a salvação em Cristo Jesus. Não depende se você está pisando em terreno firme ou se está pisando na água. Não, isso não depende. Seja qual for a condição, você tem que estar observando, com a atenção voltada, com a sua fé em Cristo Jesus, o autor da fé. Então, quando ele prestou atenção, começou a afundar. Mas aí vem uma outra lição. Deus está conosco. Deus prometeu sempre estar conosco. E ele estava ali naquele momento. Ele já havia dito, não temam, não fiquem assustados, sou eu. Poxa, vocês não me conhecem? Simplesmente Jesus estava ali. E quando Pedro clamou, o que Jesus fez? Estendeu-lhe a mão. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas, reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou, salve-me, Senhor. Salve. O povo de Deus tem em Cristo Jesus a salvação não apenas da sua alma, não apenas a salvação para não ir para o inferno e sim ir para o céu, mas a salvação em todas as circunstâncias. Deus cuida de nós como um pai cuida de um filho. E Jesus estava ali. Ele disse, salva-me, Senhor. E prontamente, ou seja, sem pestanejar, Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Estão compreendendo aí? O problema não foi de Jesus, o problema foi do vacilo, vamos dizer assim, de Pedro. De repente, Pedro que estava ali com fé, crendo, ou não, se é Jesus, eu vou lá e ele me chamou e eu vou e ele foi. Mas de repente ele disse, não, mas a tempestade é maior. A tempestade é maior do que a minha fé, vamos dizer assim. Não tenha medo de tempestade. Apenas caminhe em direção a Cristo. Apenas caminhe em direção à cruz. E seja qual for o vento, contrário ou a favor que venha, não importa. Importa que Cristo está no comando das nossas vidas. E se depender de uma ajuda, estenda a mão para Jesus. Diga, Senhor, me socorre. Eu sou teu filho, eu sou teu servo, tua serva, mas eu estou perecendo. Estou prestes a afundar. Senhor, me socorre. E você que foi ávido no pedir, seja também ávido no obedecer. E o que Cristo disser na sua palavra é o que você deve fazer. E o que ele diz? Olha o que ele diz aqui ao final, preste atenção. E prontamente Jesus estendeu a mão, o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Tenha esta certeza, tenha esta convicção. Jesus é o Filho de Deus. E, consequentemente, se é o Filho de Deus, ele é Deus. Pode compreender isso? Ele hoje não está aqui em carne e osso, mas ele está cuidando de nós do mesmo jeito. Está sentado à destra do Pai,
ou seja, à direita do Pai. Ele está intercedendo por nós. Ele está nos justificando junto a Deus. E quando você tem Cristo em si, quando você está em Cristo, ele diz: Pai, este é um dos meus seguidores. Este é meu irmão, que tu acolheste como filho, tu adotaste como filho. Ele está dizendo isso para o Pai. Claro que é uma força de expressão para dizer que ele cuida de nós, nos justifica junto ao Pai. Ele endossa, vamos dizer assim, a nossa fé. E para ter certeza disso, temos que buscar a sua presença em nossa vida, através da unção do Espírito. Lembre-se disso, meu irmão, minha irmã, que ser crente é a coisa mais simples e fácil que tem. Basta crer. Mas ter a unção do Espírito é preciso, além de crer, obedecer. Obedecer sendo fiel, crendo verdadeiramente, existindo, exercendo a sua vida neste mundo na certeza de que o Espírito Santo de Deus habita em você e que nada poderá nos abalar. Por quê? Porque Deus está conosco em Cristo Jesus. Pode compreender isso? Então, meu irmão e minha irmã, se você está passando por momentos difíceis, tenha certeza que se você está crendo em Cristo verdadeiramente, você não vai afundar. Ainda é tempo de você dobrar seus joelhos, curvar sua cabeça e dizer: Senhor, me socorre. Confessar a Ele a sua fraqueza, mas crer verdadeiramente nele. Porque se creres, verás a glória de Deus. Amém? Você pode compreender isso? Diga amém. E agora, queridos, vamos fazer mais uma oração para nós terminarmos esse encontro maravilhoso. Onde você estiver, curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Se você é um servo de Deus, uma serva de Deus, membro da nossa igreja, mesmo que você não seja, mesmo que você esteja até ouvindo o Evangelho pela primeira vez, que eu creio que seja difícil isso, mas não é impossível, abra o seu coração para Jesus, para compreender que Ele te ama e que Ele veio realmente para nos salvar, não veio para nos castigar, não veio para nos maltratar. Ele nos prova e também nos dá o direito de colocar Ele à prova, no bom sentido da palavra. Aí está o que Pedro fez, não é? Mas seja fiel e o Senhor te abençoará. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Querido Deus e amado Pai, mais uma vez, Senhor, temos o privilégio santo de poder conversar com os teus filhos, de poder chegar ao lar de cada um dos teus filhos, falando com eles a teu respeito, Senhor, falando com eles a respeito da tua palavra, dos teus ensinamentos, falando com eles a respeito, ó Pai, da vocação do cristão, da fé que o cristão deve ter. Pai Santo e Bendito, fala ao coração dos teus filhos e até mesmo ao coração daqueles que porventura não te conheçam, mas estejam nos ouvindo nesta hora, possam abrir o seu coração para compreender que há solução para tudo em Cristo Jesus. Deus não tem prazer em que um cristão vá para o inferno, pelo contrário, Ele não tem prazer que ninguém vá para o inferno. A alegria dele, o prazer dele é que, ao partirmos desta vida, tenhamos acesso aos céus. Então, Pai amado, coloque esta convicção no coração dos teus filhos,
e abençoa-os a todos. E a todos, Senhor, guarda-nos, livra-nos do mal. Dá-nos um final de semana cheio da Tua graça e que nos cultos próximos, Senhor, estejamos na Tua casa para Te adorar, para Te louvar e para Te bendizer. Dá saúde aos enfermos, acalma o coração dos aflitos, mas, como Tu prometes na Tua palavra, a todos, Senhor, socorre, guarda e abençoa. Eu te peço em nome de Jesus. E agora, Pai, que a graça do Teu Filho Jesus, que o Teu amor, a comunhão com o Teu Santo Espírito, ó Pai, esteja em cada um de nós, todos os dias das nossas vidas. É o que nós te pedimos e agradecemos, em o nome do Senhor Jesus, e que a igreja diga comigo, amém e amém. Deus te abençoe.